Treinador, treinadora, Tero Diniz aqui do Blog Treinador, para mais um café com o treinador, né? Falar do que a gente mais gosta aí, que é de corrida, sua preparação, né? Falar tudo que envolve aí os eventos de média e mais ainda longa duração, provas aí que vão de 5 km a maratona, né? Tem o Gilberto, o Adalto trabalha também com a parte meio fundo, 800 metros, 1.500, 3.000 metros, mas nosso papo aqui é mais para fundo, né? E hoje eu vou falar um pouco de economia, um dos fatores determinantes aí que são do resultado, que é a potência aeróbica máxima, VO2 e VAN, que está alinhado, né? O limiar e a economia de corrida. Né? Já começa, a gente falamos na última live muito sobre economia de corrida. E para entrar aqui na sala comigo, né? Lógico, chamar meu mestre aqui, Edilberto Barros, para a gente trocar essa ideia. E lembre, também podcast, tá? Cadê? Vou chamar, convidar aqui o Edilberto para a gente começar essa conversa. Né, Edilberto? Deixa eu falar um pouco de. Vamos lá. Então, muita gente chegando aqui agora. Nosso quadro já tem um tempo, nesse quadro Café com o Treinador. A gente fala desse sobre essa nossa parte, né? Tanto do treinador como do corredor que nos segue também. Tivemos esse fim de semana no Rio de Janeiro um curso maravilhoso lá na coordenação desportiva da Aeronáutica, CDA. Um lugar maravilhoso, um curso muito legal. Boa tarde, Messi. Como é que vai, Gilberto? Tudo certo, Teldão, boa tarde a todos e todas aí, tudo tranquilo, cara. Já recuperado aí do final de semana, pauleira, Cansativo. massa demais, né? Couro comeu lá no Rio, bom demais. E você, como é que tá? Bem demais, também recuperado, né? Um abraço para o Adal, estava com a gente aqui, todo mundo do Rio de Janeiro. Um grande abraço, é um curso maravilhoso, né, Gilberto? Gilberto, hoje vamos falar aqui que tem um dos nossos slides do nosso curso, né, que sempre aparece, que é os fatores determinantes do resultado. Que está ali a van, que é VO2, potência aeróbica máxima, né, que estão alinhados os três juntos ali, o limiar e a economia de corrida, que falamos bastante na nossa última live sobre técnica, sobre skipping, que fala sobre economia de corrida, né? Então, falar um pouquinho sobre os três, né? A gente vai falar aí sobre o que é o VO2, né? O VO2, vou simplificar aqui, o mestre entra dando todo esse arcabouço aí do que é o VO2 máximo, né? Nós temos o VO2 máximo em litro por minuto, que é o absoluto, temos o relativo, que divide pelo peso corporal, que nada mais, nada menos é quanto que o nosso corpo, nosso músculo, né? Ele pega o oxigênio do ar inspirado, leva nível sanguíneo, né, para o coração, para o pulmão, nível alveolar e transporta esse oxigênio pelas hemácias e é utilizado lá na mitocôndria, nosso esporte aeróbio, né, por tempo por minuto. Então, com essa utilização máxima desse oxigênio que é inspirado, esse é o VO2 máximo. Nele também, quando você faz um cálculo de regressão aí pelo custo bruto da atividade física, a gente consegue achar a velocidade aeróbica máxima, nossa famosa VAM, né? Então, essa aí é quanto que você realmente consegue. E os grandes autores colocam, né, a maioria dos autores tem um consenso, que você atinge o VO2 máximo aí, ou seja, se você ensaiar 100% dos testes de determinação da velocidade aeróbica máxima, seja de laboratório, se ele for um teste fechado ou por tempo, né, que é aí o V5, o teste de 12 minutos, né, que te atinge antes, ou por distância, o 1.600 metros, o 2.400 de Cooper, você vai atingir em média ali em 3 6 mil, minutos. É isso, Gilberto? isso mesmo, 3 mil também, né? Um teste muito bom, né? Os 3 mil para elite, mas siga, pode seguir. Então, isso é o VO2 máximo que você faz o cálculo regressão pelo custo de atividade física que vai dar a van. Então vamos pegar aqui o ícone aí da maratona, aí, o Eliud Kipchoge, né? Ele deve ter mais ou menos 85, 86%, 86% de VO2, né, Gilberto? Que a gente subdividindo aí dá em torno aí de 25 ponto alguma coisa quilômetros por hora de velocidade aeróbica máxima, né, Gilberto? Mais ou menos isso. Eu estou com o meu computador aqui, vou ficar fazendo algumas colas aqui para a gente ver. Então, o que representa isso? É, Tá joia? não, porra, essas variáveis, esses indicadores de desempenho são realmente, como a gente citou, determinante de desempenho. São elas que, vamos dizer assim, medem a capacidade, a potência dos nossos motores, se a gente puder fazer uma analogia meio estúpida comparando, né, célula viva com máquina, né, com um carro, mas para ter uma noção. Quando você olha para um carro 1.0, um carro 1.6, 2.0, um carro de competição,
carro de rally, uma Ferrari, você vai vendo a potência que cada motor tem para se locomover e deslocar. Nós também temos um comportamento similar. E a van é o primeiro desses três indicadores, porque ela diz exatamente essa potência de motor que nós temos. Então, quando nós pegamos uma pessoa com 50 mililitros que é o VO2 relativo, que você falou, né, que é o consumo de oxigênio dividido pelo peso corporal. Quando nós encontramos um VO2 de 50, que é muito bom, uma pessoa com capacidade aeróbica muito boa, e vamos comparar com outra de 85, 82, né, o Caio Senna agora, que acabou de ser terceiro na marcha no Mundial, o cara tem 82,61 de VO2, né? Quando a gente compara, é impossível que esse de 50 ganhe dessa pessoa em eventos de endurance. Pronto. Logo, já está definido que ele é o primeiro fator. No entanto, quando essas individualidades se aproximam, quando alguém tem 70, o outro 74, quando um tem 75, outro 78, um 78, o outro 82, já não é mais ele sozinho que define. Aí aparece o quê? O ponto que o limiar anaeróbio se encontra naquele momento, esse divisor entre aeróbio e anaeróbio, ou seja, o poder de ir longe e aí com a economia, que é a terceira variável, o terceiro fator decisivo, onde essa pessoa pode ir. E aí essas diferenças que vão determinar o campeão. Porque o que acontece nos grandes eventos e nos nossos eventos aqui como amadores, como recreacionais também. Pessoas similares vai vencer e vai chegar na frente aquela que tiver aí dessas três variáveis a composição melhor. Sendo que todas as três são decisivas. Não adianta só ter consumo de oxigênio alto e não ser econômico, né? Não está treinado com um bom limiar. Não vou ganhar de quem tem um próximo do meu, inclusive inferior um pouco, que essa pessoa vai conseguir chegar na minha frente. Edilberto, e aí falando um pouco do limiar, né? Sabe que o limiar, como você começou a falar, ele está sempre, não tem jeito, gente, ele sempre vai estar abaixo do VO2 e da van, não tem como. E você pode pegar esse limiar e projetar ele para velocidade também, como velocidade km por hora, como pace. Então, fazendo aqui, né, a gente não tem a medida correta mesmo lá do Eliud Kipchoge, que ele foi lá, vai ter o 3.000 dele, dá em torno aí de 25 km por hora, né, Gilberto? Dá em torno aí de um pace de 2 e quanto? 25 por hora. Vamos ver se eu tenho aqui. Vamos ver se eu tenho 25. aqui. 25 dá em torno de 2,24. Ele tem 7,27, né? 2,24 que dá, em média. Ele tem 24,16 km por hora de van. Ele tem 24,16? Então, deixa eu arrumar aqui. Pegar aqui. 4,16. Vou botar aqui pelo. Vou botar aqui pelo 84, 85 de VO2 dele. Tá? E 24, na casa de 24, né? O limiar dele, 22 por hora. Por isso que o cara corre a maratona 21. 22 por hora. 22 por hora, é isso mesmo. Então, 22 por hora, gente, 22 por hora equivale a um pace de 2,42. Ele faz a maratona em média 2,53, não é isso, Edilberto? Ele mantém aí a média 51, 53, nesse meio aí. 51 a 53. Então, ratificando o que você acabou de citar que a gente está falando, né? A van, o limiar e as intensidades de prova que você pode escolher qual delas você quer enxergar o acontecimento do seu evento. Se é pelo limiar, você tem que encontrá-lo. Se está acima, está abaixo. Quem está acima do limiar? A meia maratona, uma vírgulazinha para elite, né? O 15, o 10 e o 5.000 estão acima do limiar e abaixo da van. O 3.000 para elite representa o 100%, e aí vem de 5 a 10% 1.500, entre 20% e 30% 800, como média, homens e mulheres, né? E aí essa é importante a gente ter, e os colegas que são treinadores, os próprios atletas, enxergarem isso, porque o importante é dizer que todo mundo melhora dentro da sua individualidade. Mas eu aqui, mortalzinho, com meu VO2 já foi de 70, hoje está de 49, por aí, o tempo passa, né? E eu não vou ganhar do Kipchoge. Por quê? Porque 49 não ganha de 80, a não ser que o cara tenha problema no caminho. Não tem jeito. Então isso é importante, essa visão, para você buscar dentro da sua individualidade uma evolução, e dentro dessa evolução poder ter seu desempenho na altura que você precisa. Uma pessoa amadora pode evoluir por década dentro da sua capacidade. Não vai ganhar do campeão, mas vai melhorar dentro da sua, vamos dizer assim, do seu nível. Excelente, mestre. Então, para te fechar aqui o raciocínio, mais ou menos, nós temos aí a velocidade aeróbia máxima, a van, o VO2 ou VVO2.
No caso do Kipchoge, aí dá em torno 100% do aeróbio, né? 100% do aeróbio, esse ponto aí, né? 100% do aeróbio, que num teste você chega no máximo aí a 6 minutos, recorde mundial de 3.027 alguma coisa, 7. né, Gilberto? Então é por aí. 7,20, 7, 7,20, alguma coisinha. desculpa, 7,20, 7,27, É. parece, 7,27. E então você tem aí essa velocidade aérea máxima. O Eliud Kipchoge, ele nessa velocidade, ele está ali, ó, 24,16 km por hora na velocidade aérea máxima dele. Então ele executa a maratona mais ou menos aí a 86% dessa velocidade, que esse 86% corresponde aí a 20,8 a 20,21 por hora, que dá em torno de 2,51 a 2,53 de pace, né? Isso quer dizer que essa velocidade ela está um pouco abaixo do limiar dele, que é 22,1 por hora. Ou seja, ele é muito forte, muito rápido, né? Para os atletas de elite, essa zona de limiar aí dá em torno de 1 hora, quase uma meia maratona. Atletas recreacionais dessa velocidade atingem aí de 30 a 45 minutos no máximo, né? Então você vê o quão ele é especialista, né? Como ele tem assim, nasceu com a máquina muito grande. Isso me lembra de num dizer aí do Astrad, né? Que é o grande fisiologista no mundo, reconhecido mundialmente, que ele fala assim: você quer ser um campeão de endurance? Escolha muito bem seus pais, porque realmente você precisa ter uma capacidade. Os grandes autores falam que você consegue aumentar no máximo 30%, fica em média de 20%, né? Então, realmente, alguns pessimistas falam que você aumenta no máximo 15%. Então, não é você. Isso traz para nós, né, Gilberto? Estão falando de fator determinante de desempenho, VO2 limiar. Se não adianta pegar o treino do Kipchoge e fazer, né? Quanto ele faz em 1 hora, ele faz 20, 21 quilômetros aí, você vai fazer, o atleta recreacional vai fazer quanto? Dependendo. Ele vai fazer aí nem 10 quilômetros. Então, realmente, dá uma diferença muito É grande. muito importante que a gente conheça, né, como estava citando, esses indicadores de desempenho são os fatores que realmente definem tudo, decidem tudo, que todo mundo melhora, desde o caminhante até o recordista do mundo, e eles são decisivos para nós treinadores também, poder mapeá-los e fazer os cortes de intensidade e poder fazer o treino das pessoas adequadamente, dos corredores, né, seja que for. E aí esse movimento dessas variáveis, né, que andam juntas, mas não em sincronismo, né? Tem treino que melhora mais o VO2, não mexe tanto no limiar, e tem outros que mexem mais no limiar do que provavelmente no VO2, mas é impossível tocar um deles sem que um não seja afetado. Então, quase todos os treinos atingem os três, né? A economia de corrida também melhora, embora a economia de corrida seja dependente da força, da técnica, né, do aperfeiçoamento para esse tempo de contato ser reduzido e a gente ter uma economia que é apresentada pelo gasto menor de oxigênio para fazer uma velocidade uma velocidade mais alta com esforço menor, vamos falar assim, né? Então isso é muito importante. E os próprios atletas, os corredores, as corredoras, tendo um pouco de noção sobre isso, que não for da área, né, da área de saúde, para poder exatamente ter esse respeito na sua individualidade. Não adianta, não existe mais. Por isso muita gente pensa que larga a corrida, ganha a corrida na largada, né? Dá aquele tirambaço na largada, não adianta. São essas variáveis que vão dizer, vão fazer você frear, fazer você dar quase que uma marcha ré para voltar para o ponto que você tem capacidade e concluir a prova se já não tiver jogado fora essa possibilidade. São elas que indicam isso. Por quê? Que ninguém corre mais do que 6, 8 minutos, botando como um rango, né, um teto aí, na velocidade de VO2, como você citou. Ninguém, nem o Kipchoge passa disso. Para ele segurar 10 minutos, ele já tem que cair um pouquinho do 100%, ele ficar 99%, tá? E nós, menos condicionados, a queda é maior ainda, né? Então, se isso está dito, está posto, não adianta eu sair nessa velocidade para correr uns 10 quilômetros, que eu vou até parar na prova. Né? Esse é o primeiro indicador, esse teto. Eu não consigo correr longo tempo a 100%. Outro, se meu limiar está baixo, eu não estou treinado, que é o ponto de imunidade, vamos dizer assim, o ponto de corrida fácil, está baixo, quando eu quebro ele também, eu provoco uma acidose metabólica, que o lactato começa a subir, e eu vou parar também. Um pouco mais demorado do que o primeiro, mas eu vou parar também. E aí, para somar piora, se for o caso, né, a economia de corrida, trabalho de força ruim, a composição corporal não está muito boa, né, estou com um pouco de sobrepeso, sou amador,
esse trabalho vai fazer o quê? Que mesmo o jogador sendo bonzinho ali, ele não está totalmente desenvolvido, o limiar não está no ponto que deve chegar, e eu vou ter problema no desempenho. Por isso é que, mesmo sendo um esporte muito simples, né, que todo mundo sabe correr e sabe mesmo, eu falo que esse ponto é o ponto melhor que nós temos em nosso esporte e é o pior também. Porque ao ter autossuficiência, né, e todo mundo saber correr, a gente mete os pés pelas mãos muitas vezes, né? Achando que corrida é assim, larga forte e tenta segurar. É impossível isso. Aí tem não tem essa, é impossível, não tem, essa é uma lei que não existe, né? Não adianta a gente tentar. Ser seguro se você estiver treinado. Tem aí um mental mais forte, alguém que aguenta mais dor um pouquinho, aguenta, mas ninguém consegue. A gente viu o Kipchoge no último maratona correr aí 6 minutos pior que a marca dela, né? Entendeu? Que a marca dele, né? Não foi? Ele correu 2:09, o cara tem 2:01 aí, correu 8 minutos pior, né? Gilberto, você começou a entrar já no terceiro item, né, que é a economia de corrida, que depende da força, né? Nós temos aí, falando de economia de corrida, como você começou a falar, uma boa técnica, né? E hoje as pessoas, eles vão atrás, lógico, para melhorar, de equipamentos. Então, todo mundo voltado muito para o equipamento. Por exemplo, em 2016 começaram a lançar os tênis com placa de carbono, né? O Vaporfly aí, o da Nike, né? E desde lá para cá vem melhorando essa tecnologia e as pessoas vão atrás disso como melhora. E, por outro lado, faz um trabalho de técnica para você otimizar e melhorar essa economia de corrida. Gente, dependendo do tênis que você usa, final da década de 80 para 90, lançou aquele da Nike, aquele que tem o arzinho Nike Air, Nike Air. Segundo a Nike, gerou aí uma economia de corrida de 2,4%, 2,8%. Já esse primeiro do Vaporfly, alguns estudos falando que placa de carbono, ele está de 1,2 a 4,2 melhora de economia de corrida. Né? Então, se você aliar isso com uma boa técnica, mas também no mesmo artigo ele fala o seguinte: se tiver uma boa técnica, porque essa placa de carbono ela foi feita para minimizar os efeitos da panturrilha, né? A panturrilha ela não ser tão exigida. Nós temos a panturrilha, que são dois músculos aí, o sóleo e o gastrocnêmio, né? Onde tem o tendão calcâneo, que é um elástico que você tem energia extra sem gasto de ATP, né? Sem gastar energia sua do corpo para gerar essa energia potencial elástica. E onde você elimina esse trabalho com uma técnica ruim, né, você vai usar um tênis melhor e sendo que sua técnica não é boa. Então, no artigo fala que, mesmo dos dois, inclusive do inglês lá também, fala que se você não tiver uma boa técnica, não vai servir de nada. Então, qual que é a dica, Gilberto? A dica é: trabalhe, procure um treinador, faça treinamento de técnica para você aprimorar a técnica, e sim você tem maior benefício com o seu tênis aí de placa de carbono, né? Já que tem cálculos de arrasto, Gilberto, só para completar aqui minha fala, existe cálculo da década de 80, saiu um autor que eu esqueci o nome dele, fiz até uma cola aqui, ó, que calçados com cadastros expostos, ele prejudica uma aerodinâmica, né, que influencia na economia de corrida em 0,5%. Já pelos nos membros, no corpo, 0,6%. Meias longas, não essa justa, meias longas frouxas, 0,9%. Cabelos longos, um absurdo, 6,3%. Não tem esse problema do cabelo mesmo, não tem problema. Roupas soltas, 4,2%. Né? Está no livro lá do sul-africano, lá, Tinox. Né? Então, realmente a gente tem que se preocupar com isso, né? Para melhorar a sua economia, mas existe uma coisa que melhora muito, que você pode colocar aí 2 vezes por semana no seu aquecimento, que são as técnicas de corrida, não, mestre? Isso, Theo, isso, cara. Gente, é importante a gente observar uma coisa, hein? Eu gosto muito da reflexão, né? Assim, de olhar para uma coisa e fazer sempre perguntas, né? Isso é da ciência, inclusive, né? Ciência, ela sempre tenta responder perguntas, né? Que, pô, se a placa de carbono nos ajuda tanto, por que eu vou usar ela tanto no treino? Ela não vai me ajudar na corrida, se for adaptado, vai ser aquilo do treino na corrida. O ideal é que você trabalhe aí com um drop menor, não é? Eu sou a favor do uso, lógico que é uma coisa boa. Estou querendo só dizer, para tirar maior proveito da placa de carbono, o ideal é que a gente treine com um drop menor e deixe essa placa para usar no evento, na prova, fazer um treino por semana com ele, para você se adaptar. Ninguém vai entrar num evento de competição, ainda mais uma prova longa, meia maratona, com uma peça da sua vestimenta, um calçado principalmente, que você nunca usou. Mas, assim, é tentar tirar proveito dessa placa no dia que você vai fazer a performance.
A estratégia da nutrição, sem entrar aqui no mérito, as pessoas ficam usando cafeína para treinar, cafeína para... Se vai usar cafeína, usa no dia do evento, você vai tirar um proveito disso, senão você chega lá com o mesmo, né? Então, assim, o fator decisivo para a performance é o treinamento, né? Sou a favor do uso de todo tipo de tecnologia. Eu usei todas as tecnologias. Eu sou bem mais velho que todo mundo aqui, então eu sou do tempo que não tinha Garmin, eu sou antes do Polar, então eu sou do tempo do reloginho cronômetro da Casio, de 15 laps, 15 tiros, só tinha isso, 15 tiros, tinha que anotar e zerar muito, eu sou muito a favor. Eu fiz curso de Excel, de Word, um monte de coisa para usar a tecnologia. Eu uso os aplicativos, enfim, sou lactímetro, eu tenho desde os primeiros que saíram para treinamento, né, o medidor de lactato. Agora, assim, não adianta a gente colocar a tecnologia para fazer as coisas por nós. Tem que ser um facilitador. Atleta vai ter sempre que treinar, vai ter sempre que fazer as rodagens leves, moderadas, duras, tem que dar tiros moderados, duros, insuportáveis. Essa é a vida da gente. E aí eu falava dessa coisa da autossuficiência da corrida, Theo. Esse é o ponto que a gente tem que ficar de olho, porque como todo mundo chega correndo, né, nós somos meio filho de lagartixa, nasce correndo, o ser humano é o melhor corredor da natureza de endurance, né? Nós somos o mamífero que melhor corre. Nós temos todo o aparamento, toda a necessidade para um desempenho em corrida desenvolvida. A principal é a capacidade de termorregulação, ou seja, da regulagem da temperatura corporal. Ninguém faz igual a gente. Então, assim, essa facilidade faz a gente achar que é possível fazer essas loucuras, esses treinos loucos, assim, entrar em competição e sair na velocidade de 5.000 para correr meia maratona, é evidente, vai parar no 6, né? Nem no 10, né? Tudo isso é importante, aí entra o conhecimento da ciência. Você vai fazer a sua corridinha no parque, lá, um trotinho, uma caminhada, isso aí, tudo bem, todo mundo é autossuficiente, mas se for performar, tem que buscar orientação. Não dá para fazer isso sozinho. Geralmente é meio traumático quando a gente faz isso. E também conhecer os limites, os próprios limites, né? Porque uma das coisas que mais machuca na gente são esses, além daquilo que é inerente ao desempenho, ao treinamento, é exatamente essa capacidade de a gente achar que quanto mais duro for o treino, no sentido dor, quanto mais forte for o tiro, quanto mais forte for a rodagem, eu vou melhorar. Isso é verdade em parte. Na verdade, a grande base, estrutura para desempenho de alta qualidade são os treinos que a gente não sofre dessa forma. Eu bato todos os dias, nós batemos todos os dias sobre a importância dos treinos lentos, não sozinho nunca, acreditar neles. Às vezes eu noto, tem atletas meus que tem, assim, às vezes eu noto que tem uma certa dificuldade, uma certa vergonha de postar treino lento. 2 minutos abaixo do peito de prova, por exemplo. A pessoa compete a 4 e eu boto para rodar a 6. Ela acha que ali eu estou enrolando. Assim, não é aqui, está enrolando. A pessoa respeita, considera, faz, exatamente como eu peço. Mas nota que eles têm essa dificuldade. Por quê? Porque acha que todo treino tem que ser doído. E esse treino ele tem um papel decisivo junto com os outros, né? Para melhorar a van. A gente estava no curso lá, todo mundo de queixo caído lá com o quadro que nós colocamos, queixo caído que eu digo, de surpresa, de ver o efeito maior sobre a van, sobre o limiar 1 e 2, né? Onde é que estava? Do limiar 1, perto do limiar 1 por 2 ali, ó, abaixo do 1. Corrida lenta. Por quê? Porque melhora a respiração celular, melhora tudo em volta. E aí você pode explorar a velocidade. Quem faz corredor de endurance, quem faz atleta de endurance é o quê? Mitocôndria. Isso aí que vai dizer quanto de oxigênio você pode usar. Se elas não estiverem lá, não adianta você mandar oxigênio, vai voltar, vai engarrafar. Então, quem melhora isso mais? Os eventos lentos e longos. Naturalmente, de novo, repetindo, sem tiro a gente não vai a lugar nenhum. Né? Sem trabalhos, rodagens duras também não, mas não é esse o predomínio. Tanto que a gente também preconiza, com base em evidências da ciência, que fica aí entre 7-3 ou 8-2, ou seja, 8 treinos lentos para 2 de média a alta intensidade. Né? Ou no máximo 3. E a gente fala de novo, toda hora eu estou falando aqui, inclusive vou mandar um abraço para o Américo que está aí, se estiver vendo ainda, o Guilherme aí, 2 super atletas aí do 800. É a pergunta que eu faço para responder isso. Por que um atleta de 800 corre mais de 100 km por semana se a prova dele dura menos de 2 minutos? É louco? O treinador é louco? O que é isso na cabeça da pessoa? Para melhorar a respiração celular com treino lento. Eles competem a 27 por hora e fazem aí 100, 120 quilômetros correndo aí a pouco mais de
chega a 50%, 60% dessa velocidade, para ter essa respiração melhorada e poder suportar a pancada da velocidade. Falando de evento de média e longa distância, não estou falando aqui de velocidade, 400 metros, é outra história. 400 também já depende bastante do aeróbio. É só para a gente ter essa crença, não estou mandando ninguém sair caminhando, não é isso. Eu competi 20 anos, eu treinei dobrado 20 anos, né? E aí, se eu fosse treinar hoje, eu acho que eu teria, meu 31 teria sido pelo menos um 30, porque eu treinei muito forte no sentido de... Agora, o lento tem que ter volume, por isso é que o volume, e o grande fundista é grande, é 200, 250 quilômetros, para os grandes campeões, campeãs. Por quê? Porque esse lento, você precisa rodar um pouco mais, né, no cronômetro ali, para poder ter esse benefício. Ele não tem tanto ganho quando ele é curto. E aí, só concluindo, te devolvendo, Teldo, eu, de novo citando, todas as intensidades, nenhuma é dispensável. Só que a gente dá o valor investido. Valoriza tudo, mas acha que é o tiro que vai salvar e a rodagem para a morte que vai salvar. São importantes, mas quem segura o tranco é o treinamento de moderado a leve. O pessoal deve dar uma olhada aí, né, os atletas recreacionais, que tem aí um 10 na casa de 50, 40, mais ou menos, e vê o Eliud Kipchoge rodando aí a 4,30, ele, pô, vou rodar a 4,30, só que isso aí, para ele, é passeio, né, quase andar de costa para o Kipchoge, onde ele faz aí quase 80% do seu volume semanal nessa velocidade. Tem uma pergunta aqui, Gilberto, que é do Esporte Santana Training. Muito obrigado, Esporte Santana, no teu nome dele aqui. Isto é bom falar porque tem algumas assessorias que falam que os treinos de VO2 de 15 minutos em esteira, desde o início até os últimos minutos, é fato que sabemos que não ocorre durante a corrida real, pois existe e para por aí. Né? Então ele está falando que sim, na verdade, Sport Trainer, né, como nós falamos, não tem como, se mais ainda for um recreacional, dele ficar aí mais do que 6 minutos nessa zona de VO2. Né? Então chega ali e vai cair. O teste de 12 minutos é muito usado pelos militares, né, para ver isso aí. Então, é um teste de recomendação de Cooper, que eles usam para comparação, mas realmente ele vai atingir aí mesmo o VO2 ou a frequência cardíaca máxima ali por torno de 6 minutos. Vai dar uma queda e voltar, mas os protocolos mesmo, você tem ideia, o pessoal que faz 3.000 metros aí começou a passar muito aí a distância, o tempo, não vai ser fidedigno esse teste. Perfeito. Muito bem colocado. Inclusive, nós temos um estudo com bombeiros, que são pessoas que têm um condicionamento, né, não são atletas, bem treinados, a respeito do teste de Cooper, que ele é um teste confirmado pela ciência, a gente respeita, eu mesmo aplico, porque eu trabalhei só na presidência, no Palácio Planalto, trabalhei 30 anos, preparação física do Corpo de Segurança Presidencial, e o teste oficial deles é esse, e esse teste é oficial, a gente respeita, ninguém está aqui. Só que para performance, o que acontece? O Teldo acabou de citar. A gente pegou a frequência cardíaca. Quando você pega a frequência cardíaca, ela atinge a máxima e vai até 6, 7 minutos. Depois ela vai lá embaixo, fica ali 2, 3 minutos lá embaixo. Quando a pessoa recupera, ela volta de novo para o ponto que se encontrava. Ou seja, a pessoa quebra no ponto de que o VO2 máximo autoriza a pessoa a permanecer. Você tem que deixar cair um pouco ali, recuperar para depois voltar para esse ponto. Como ele é uma média, no final a gente tem aí vamos dizer que que isso subestima essa validade, assim como o teste curto para um atleta muito rápido. Tem teste muito bom de 5 minutos para iniciantes, nós temos aí a mídia, para um atleta muito forte, você zona anaeróbia, né? Anaeróbia lática, um cara que corre aí 1 quilômetro para 2,20, 2,25, ele um teste que não é indicado, aí seria o 3.000. Ou um teste incremental, né? Escalonado, como o Montreal, né? Teste da Universidade de Montreal. Mas é importante que esse protocolo seja adequado para encontrar essas variáveis que nós falamos aí. Tá certo? Então é isso, Teldo. Essa informação da gente, isso tem que ser uma coisa igual o tênis, tá? Assim, nosso mercado de corrida, que é maravilhoso, e aqui estou nele há tanto tempo que não quero sair até o finalzinho aí, até ter consciência, mas a gente prioriza, como na maioria das vezes, o consumo, e essas informações são decisivas, elas são um pouco vendidas. A gente pode ter mais retorno, né, com essas informações simples. Qual é a potência do seu carro? Qual é o ponteiro do seu carro? 200? Poupa a velocidade máxima. Qual é o ponto econômico de um carro desse? Meu carro é 1.0. Entre 90 e 110. Essa é a informação que a gente sabe. Como é que está a questão do tanque de combustível? Como é que está a questão do óleo de motor? Nós não. Essas máquinas têm alguma semelhança muito fraca, muito pobre em relação ao que é uma célula, né?
Mas é uma coisa para a gente enxergar didaticamente. Então, assim, se eu não tiver glicogênio, eu não corro. Se não tiver glicose no músculo, eu não corro. Não adianta. Você pode. Ah, mas eu estou correndo maratona, é consumo de gordura. Você não queima gordura sem glicose. Não tem, não diabético não morreria, não teria problema. Igual a gente brinca, né, Gilberto? Se o combustível prioritário da maratona fosse a gordura, no meio da prova dava torresmo, não dava o gel de carboidrato, né? Para poder cumprir a prova. Essa foi boa. Brincadeira da parte, foi boa. Mas aqui, já que a gente tocou nesse assunto, abrir um pouquinho, né, dessas variáveis. Então, você mediu o VO2 através da van, ou seja, a van é medida na velocidade associada ao consumo de oxigênio, encontrou o limiar, e dentro desse caminho aí do repouso até esse 100%, eu enxergo as provas, enxergo todas elas. Onde é que está? Ah, os 5.000, está 95%, a 98% para elite, 90, 95% para o amador. O 10.000, está 90, 95% para elite, está 85, 90 para o amador. A meia maratona, em torno de 5% de diferença, né? Ou seja, se você enxerga isso, quando a gente vai colocar isso na prática, usa a ciência para medir, a medição de van em laboratório, eu sou da fisiologia, né? Gosto muito disso. Existe aí uma razão, né? Um R entre a queima de gordura e de carboidrato, né? Como é que está acontecendo? A caminhada na esteira até a hora que você quebra. E à medida que a intensidade vai aumentando, a gordura vai sendo deixada de lado e você vai dando com a mão para mais glicose. Qual é o problema da glicose? Ela é escassa no corpo. Nós temos glicogênio muscular, e eu gosto sempre de falar isso, glicogênio e glicose, os dois são a mesma coisa. A glicose e o glicogênio. O glicogênio é a forma de armazenar a glicose. A glicose é uma uva e o glicogênio é um cacho de uva. Tá? Então tem isso no músculo, só para movimento, só para isso mesmo. A glicose geral fica no fígado. Então, quando essa glicose fica escassa, a gente não consegue nem caminhar. Né? Não adianta a gente achar que pode. Então, se a gente não tem essas informações, o teste indica essas intensidades, já que você vai em cada uma. Por exemplo, por que eu não corro a maratona na velocidade da minha maratona, se a minha maratona é uma velocidade gostosa de correr também? Você corre ali, não tem aquela sofrência porque não tem glicose. Não, você ir embora na maratona, a minha maratona, nos 100 km, tudo naquela velocidade ali, ué. Já que eu começo a correr ali um conforto muito grande, de repente tudo começa a ficar ruim. O que é? Cai a glicose do músculo, a queima de gordura é afetada, porque a gente sempre fala isso, no maquinário de queima, de produção de energia, todas as energias começam vindo dos alimentos, dos nutrientes, gordura, proteína e glicose, todo mundo entra no ciclo de Krebs através de uma composição chamada acetil-CoA. Todo mundo tem que passar por aí, a gordura vira isso, a glicose vira isso, a proteína vira isso. Não tem como, cada um passa pelo seu caminho antes para chegar nesse ponto. Quando ela entra no ciclo de Krebs, qualquer um deles, para girar dentro do ciclo, ser quebrado, tirar a energia de dentro, que ele passa no maquinário para tirar a energia dela. Joga a glicose lá, passa na glicólise e quebra ela em parte, entra no ciclo de Krebs, quebra o resto e depois caminha todo mundo para o chamado cadeia de transporte de elétron ou cadeia respiratória para tirar toda a energia. Quando ela entra no ciclo de Krebs, o primeiro passo de giro da máquina é quem dá um elemento que vem da glicose, chamado oxalacetato. O oxalacetato que gira a máquina. Então, a glicose tem dois papéis: produzir velocidade e ajudar a girar a máquina para queimar gordura. Quando não tem glicose, ela cai, essa condição, essa velocidade de produção de energia cai. E a gordura está entrando para ser queimada, ela tem um certo engarrafamento. E aí, nem na zona hiperlipolítica que seria, você não consegue. Você pegar um maratonista que vem a 3 por quilômetro, um campeão do mundo, e ele esgotar a reserva de glicogênio dele, quando chegar a esse ponto, mandar ele trotar a 6 por quilômetro, ele não consegue. E é esse ponto também que os diabéticos morrem por cetoacidose. Né? Não é nada a ver um com o outro, mas tem um caminho parecido. Por falta de glicose, não se consegue queimar nada, né? Não se queima gordura também. Então, só para a gente enxergar. E aí, quais são as intensidades que afetam esses pontos? As intensidades altas. Estou sempre em gasto de glicose, estou sempre em produção de lactato e estou querendo melhorar. Então, o aeróbio, vamos chamar de 100%, nada é 100%, mas perto do 100% é até onde? Até o limiar anaeróbio. Até onde a respiração, o oxigênio, entrega a energia. Quando eu passo desse ponto para cima, eu começo a entregar parte da energia via anaeróbia, ou seja, com produção de lactato. E aí, quanto mais eu subir acima desse ponto, mais cedo eu vou parar. E você falar, Gilberto, vai ser tema de outra nossa live aí, que é realmente o tempo de recuperação para isso, né? Então, não é porque eu dei uma pancada hoje, amanhã eu estou pronto.
ter uma energia para isso. Não recupera assim, não. Mas vai ser tema para uma outra live nossa. Então, gente, confiem nisso, né? Realmente isso é um tema, um dos slides do nosso curso, que é a determinação para uma boa prova, né? Para um rendimento, que vem ali a linha de Davan, está alinhada com o VO2. Você tem o limiar e você tem a economia de corrida, que hoje dão atenção máxima aí para o tênis. Só que tem muita coisa que pode ajudar além do tênis, né? Sempre teve, e a gente vai usar esse up a mais aí usando o tênis com placa de carbono. Mas, inclusive, os artigos que defendem isso, se você não tiver uma boa técnica, você vai pegar aí seus 1.000 e tantos reais aí e não vai valer muito a pena, porque não vai fazer a função dele, que é ele te jogar para frente. Porque até então, até 2016, os tênis eram preocupados com amortecimento. Depois se preocupou com você amortecer e ter esse impulso a mais na fase de apoio, ele devolver a energia armazenada, que nós temos esse mecanismo no arco plantar do pé e também no tendão calcâneo, né? Nós temos esse mecanismo chamado de energia potencial elástica, né? E realmente eles transferiram para o tênis, que é uma boa, só que você precisa ter uma boa mecânica para poder você aproveitar isso. Senão, você vai pegar o dinheiro e vai carregar um peso a mais aí que não precisa, né? Mas quem pode, pode. Gilberto, Oi, para a gente finalizar, o que você tem a dizer? quero dar uma palavrinha sobre isso. Bora. Até porque eu estou treinando uma moça, um grande talento, né? Uma jovem aí que com 17 anos, correndo rua, sem ser federada, entrou numa prova de voo oficial e meteu 36 alto, né? Mulher, mas assim, com muitos problemas mecânicos, uma série de... Eu conversava exatamente sobre o drop do tênis hoje com ela no treino, um treinaço que ela fez hoje, tentando convertê-la para uma corrida, que não seria uma corrida tão, vamos chamar de inconsciente. Rapaz, eu deixei o meu ali, mas eu fiz o café também. Café com o treinador, eu deixei o meu ali, mas eu tomei o café. Gente, o que é interessante de novo, sou 100% a favor do tênis, da tecnologia que ajuda. Qual é o papel da placa de carbono, que é de impulsionar você adiante, né? Então, a facilitar esse deslocamento horizontal, né? Ou seja, com economia de movimento. Mas o drop alto, que acompanha essas placas, a maioria dos tênis, drop alto, ele faz o quê? Ele faz um relaxamento do tendão de Aquiles. Por quê? Quando você bate no chão, aquela molona aqui no calcanhar que a gente não tem naturalmente, aquela mola, deixa o tendão de Aquiles, de certa forma, relaxado. Então, se você usa no treino, usa em todos os treinos, chega na prova, você vai usar o mesmo do mesmo. O ideal é ter um trabalho de tendão. Por que você faz pliometria para depois usar o drop? Já que eu digo, então, porque você precisa de um tendão elástico. Você acabou de citar na conversa aqui, que ele armazena, como um estilingue, uma quantidade de energia tão grande que não vem da glicose, não vem da gordura, é uma energia de borracha, que é talvez o fator determinante. A diferença entre quenianos e etíopes, para nós, é isso, eles têm tendões maiores. Ciclo cai, né, Gilberto? Ciclo alongamento e encurtamento. Pronto. Né? Por isso que a gente faz biometria, para ter essa estrutura do arco do pé com o tendão trabalhado. Então, treina com material adequado, deixa a placa de carbono e o drop para a prova, que aí você tem a coisa, entre aspas, e eticamente falando, bombada, né? Não estou falando aqui, fazendo apologia ao doping, não, que eu sou 100% contra, né? Aí sim, de novo eu falei da cafeína também, vai suplementar com isso, dos colegas da nutrição, porque não faz uma estratégia para usar no desempenho, no dia do teste. Senão a gente vai chegar lá e fazer o mesmo do mesmo. Então é isso, ficar de olho nisso, para não encurtar tendão de Aquiles no futuro e ter muita lesão também com isso. Tá bom? Vou comprar um para mim também, porque eu estou pesado para correr, né? Aí eu estou precisando fazer. Estão perguntando do curso online aí, já 2 ou 3 perguntas. Teldo. Gente, é do curso online. Então, a gente acabou de vir de janeiro, o curso online nós vamos abrir agora para outubro, né? Um novo formato do nosso curso, mais compactado, em termos de 8 semanas aí, com aulas ao vivo, vai ficar gravado. Nós estamos até mexendo já nas aulas para lançar agora em outubro e vai ser muito legal, né? A gente está compactando esse curso para lançar esse online aí num formato diferente, né? E nós finalizando aquele formato antigo, um novo formato. Beleza, Gilberto? Mestre, obrigado. Mandar um abraço para todo mundo, para o mestre Adalto aí, cara, que o mestre Adalto nós estivemos juntos aí. Adaltão, cara, quero tomar um café com você aqui, dá um jeito aí, você que está trabalhando agora, né? Nós estamos também trabalhando, né? Isso mesmo. Mas ele está lá na luta. Um grande abraço. Um grande abraço, mestre. Um abraço, Gilberto. Gente, vamos lá, treinem de forma correta e estamos aqui, tá bom? Siga o blog, indique para alguém, para o colega e também no formato podcast. Isso aqui também vai para o podcast. Toda semana tem um podcast desse nosso Café com o Treinador, né? Que vai ser muito legal. Você está no trânsito, no trabalho aí, está em algum lugar, numa fila, está
liga o nosso podcast, para quem gosta, vamos escutar o que a gente mais gosta aí, falar sobre corrida. Então, um grande abraço e até a próxima, mestre. Treinador, treinadora. Tamo junto. Galera, forte abraço. Sempre juntos, sempre juntos. Valeu! Abraço. Tchau, tchau.